Bom dia, queridos ouvintes aqui da Rádio Cotia. Bom dia aos nossos amigos da live. Eu sou Nirley Crespi com o programa Vida em Movimento. Hoje estamos no inverno, gente. Está um dia frio, bem geladinho, tanto que eu tô aqui com um monte de agasalho, né? E eu venho conversando com vocês a respeito dessa questão da autorregulação, né, da nossa temperatura, que é onde a gente consegue, então, fazer com que o nosso organismo mantenha uma temperatura agradável, né? E isso vai gerar harmonia, bem-estar, e assim a gente vai se sentindo melhor, né? E aí nesses programas anteriores, eu andei conversando com vocês a respeito, né, de vários assuntos pertinentes a essa questão do bem-estar. Ontem, por exemplo, eu dei algumas dicas, né, pessoal? E aí eu tô com um probleminha aí com o retorno e um chiadinho, mas já vai resolver, gente. Beleza, tá? Tá tudo certo, acho que agora fica melhor para todos vocês. Então, queridos, ontem eu falei sobre bem-estar, né? E o bem-estar contempla a harmonia, né? A harmonização do nosso... Gente, vocês não têm noção, o programa ao vivo é algo muito louco. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então vamos lá, retomando. Ontem eu passei umas dicas sobre bem-estar, tá? O que é o bem-estar? Então, o bem-estar ele contempla, né, a nossa questão do físico, bem-estar físico, o bem-estar mental, bem-estar emocional, né? E aí a gente vai conseguir unir com essas dicas uma situação onde você vai criar uma situação de harmonização interna de tal maneira que você vai passar a se sentir melhor. Então, repetindo para vocês aqui de uma forma bem resumida, umas dicas que eu passei para vocês ontem, né? No outro programa Vida em Movimento. Então, o bem-estar físico. Como que a gente busca o bem-estar físico? Cada pessoa, então, tem uma forma de se comportar fisicamente, né? De lidar com o seu corpo e de ler o que o seu corpo fala para você. E assim, o bem-estar, então, ele vai ser relativo a cada pessoa. Portanto, cada um vai ter que buscar a sua regulamentação interna, né? Mas algumas dicas que são bacanas é a seguinte, que eu passei ontem para vocês. A primeira dica é: o nosso corpo precisa de movimentos, né? Então, se você não tem como ir para uma academia ou você nem gosta muito de fazer esse tipo de exercício físico, então começa fazendo pequenas caminhadas, tá? Pequenas caminhadas, ou se você reside em algum edifício e o primeiro andar, por exemplo, do térreo para o primeiro, sobe a pé, né? É uma forma de você ir exercitando o seu físico. A caminhada você começa com 5, 10 minutos, depois você vai aumentando aos pouquinhos, né? Porque o que é importante? O corpo ter movimento, ok? Uma outra dica é no momento de comer, né? Os alimentos, porque o bem-estar, ele precisa dessa harmonização. Por exemplo, a alimentação, né? A digestão, ela começa, então, com a saliva na sua boca. Se você come muito depressa, não dá tempo do seu organismo já dar início à mastigação. Então, muitas vezes a pessoa come tão depressa que o cérebro não tem nem tempo de reconhecer que comeu, que o organismo está abastecido. Então, a fome não se sacia. O centro da fome não tem tempo de dizer, olha, tá bom, você já consumiu o suficiente, né? E muitas vezes a pessoa reclama de não ter uma boa digestão justamente porque ela come tão depressa que ficam faltando etapas, né? Então, uma das dicas é: coma o seu alimento de forma consciente. Mastigue bastante seu alimento antes de você engolir, né? E isso são dicas para gerar o bem-estar dentro de casa de forma assim super simples.
A outra dica de bem-estar, então, foi concernente, né, ao mental, tá? Então, aí eu falei, os pensamentos nem sempre são nossos pensamentos. Nós temos muitos pensamentos que vêm através de estímulos, não é assim? Por exemplo, agora, eu estou aqui conversando com vocês, estou fazendo uma estimulação mental para vocês, ou seja, eu estou sugerindo a vocês, fazendo um convite a vocês para pensarem a respeito do bem-estar. Como que você cuida do seu bem-estar, né? Aí eu faço um convite para você se observar na hora de você estar comendo, né? Como que é a sua mastigação, como que você faz a deglutição, para que você tenha uma função de digestão mais eficiente e que te traga uma sensação mais confortável, né? Que gere bem-estar. Ou até mesmo que você caminhe. Ou seja, eu faço uma estimulação mental. Então, esse pensamento passa pela sua cabeça agora. Porém, há outros tipos de pensamento que nos invadem durante o dia, que normalmente a gente não se dá conta que ele não é nosso. E a gente fixa nesses pensamentos. Então, por exemplo, um pensamento de desarmonia. Vamos supor, você está bem no seu dia e de repente entra um pensamento do gênero: nossa, o que será que o meu companheiro ou que a minha companheira estão fazendo agora? Ai, será que ele está me traindo? Será que ela está me traindo? E aí, ao invés de você simplesmente deixar passar esse pensamento, falar, bobagem, nem vou perder tempo de pensar a esse respeito, você se fixa nele e ele acaba gerando em você angústia, inquietação, né? E aquilo vai crescendo, vai crescendo. E aí acaba gerando como resultado uma discussão, uma DR. De repente você encontra com ele no final do dia ou com ela no final do dia e vocês acabam discutindo a respeito de algo que nem havia necessidade, né? Uma outra coisa, um outro pensamento, ai, eu vou deitar, por exemplo, passa pela minha cabeça aquele montão de coisas, de dívidas que eu tenho para pagar, ou então aquela pessoa que eu preciso encontrar, ou então pensamentos que geram inquietações, que geram angústia. Ora, primeiro, se você se fixar nesse pensamento, você vai conseguir resolver alguma coisa na hora que você for dormir? Obviamente que não. Por quê? Porque à noite os bancos estão fechados, as pessoas foram dormir e não adianta você perder uma noite de sono fixada num pensamento desarmônico como esse? Obviamente que não. Então, o que eu dei de dica ontem, que eu estou repetindo aqui para vocês hoje, é o seguinte: quando entrar algum pensamento que é inquietante, que é chato, que te desestimula, que te deprime, escolha não ficar com ele. Você pode escolher não pensar nisso. É uma escolha. O nosso mental pode escolher pensar aquilo que ele achar melhor, né? Aquilo que você escolher. Então, quando vier um pensamento ruim a respeito do seu companheiro ou da sua companheira, pense, substitua, pense assim: puxa, tá me vindo esse pensamento, né? Em vez de eu pensar a esse respeito, eu vou pensar: que bom que eu tenho um companheiro, que bom que eu tenho uma companheira. E quando eu encontrar com ele, eu vou fazer algo bom para nós dois. Ao invés de ficar pensando em coisas desarmônicas, eu vou pensar em algo bom. Eu vou levar uma flor, eu vou fazer um carinho, eu vou levar uma bala, um doce, para que a gente compartilhe e que seja um encontro agradável, tá? Então eu faço escolhas do meu pensamento. E o que isso tudo tem a ver com bem-estar? Tem tudo a ver, né, gente? Porque afinal de contas, né, o bem-estar ele está diretamente ligado com nosso pensamento e com as nossas sensações, tá? Um pensamento ruim gera sensações físicas ruins. Ou não é assim? E a outra dica que eu dei foi com relação às nossas emoções.
Às vezes a gente nem está pensando em nada, mas bate uma sensação ruim, uma emoção esquisita, não acontece isso? Então, quando vierem essas emoções, ou vir uma raiva danada, uma vontade de chorar, ou então fica muito acelerado, muito excitado, a dica é respire. Lembra do convite que eu faço diariamente para vocês? Você já respirou hoje? Então, vamos fazer isso aqui agora, nesse momento. Quem está sentado, endireita a coluna, né? Põe os seus pezinhos no chão para ter a sensação do estar aqui e agora. Quem está em pé, procure ficar com a sua coluna ereta também. Por alguns momentos, não é um exercício tão extenso, né? E faça essa inspiração, essa respiração consciente, tá? Vamos lá, ó. Respire 3 vezes nesse ritmo e sinta o ar entrando no seu corpo. E você vai observar que toda vez que você fizer uma respiração consciente, ela vai te trazer equilíbrio, ela vai te acalmar. Se você estiver muito acelerado, ela desacelera. Se você estiver deprimido, ela te tonifica, ou seja, ela vai ajudar você a se autorregular. E isso é muito bom, isso é muito importante. Uma dica aí para o pessoal que trabalha, que precisa se apresentar, os estudantes que vão apresentar algum tipo de trabalho na escola, antes de apresentar, você está lá nervoso? Respira. Faça 3 respirações bem conscientes. Você vai ver como isso vai te ajudar a entrar para apresentar o seu trabalho de uma forma mais tranquila e mais centrada, tá? E falando em estudante, eu quero hoje conversar com vocês sobre um tema que é muito importante. Quem sou eu na sociedade? Quem sou eu na sociedade? Gente, é algo para a gente pensar, sim. Nós agora estamos num período muito importante do ano, nós estamos num ano que nós vamos ter eleições, né? E nós precisamos pensar no nosso papel social. Quem sou eu na sociedade, tá? Quando eu vinha vindo para cá hoje, eu recebi uma mensagem no meu Facebook, onde havia um comentário a respeito da atitude inadequada de um cidadão, de uma pessoa, né, que eu não quero julgá-la, mas eu fico pensando o que leva uma pessoa ao entrar num coletivo, né, num ônibus, num coletivo, que serve inúmeras outras pessoas além dele, um coletivo novo, que foi trocado, para que as pessoas tenham um pouco mais de conforto, para que as pessoas tenham melhores condições para serem transportadas, e essa pessoa senta no banco e depreda o banco da frente. Esse coletivo, esse carro, né, esse ônibus, acabou de entrar em circulação. E aí vem a pessoa, um indivíduo, que utiliza esse transporte público, portanto, ele necessita desse transporte público para ele se deslocar, ele senta e ele depreda o banco da frente. E eu fico pensando, o que essa pessoa ganha com isso, agindo assim? Qual é o papel dela nessa sociedade que ela está inserida? Qual é o papel de cada um de nós na sociedade? Nós estamos nos aproximando de um momento de eleger novos políticos, né? Mas qual é a minha atitude, qual é a sua atitude, qual é a nossa atitude perante tudo isso? Qual é a nossa responsabilidade perante tudo isso? Eu me deparo com muitas pessoas reclamando, né? Então as pessoas reclamam da condição dos coletivos, né? Dos ônibus, ou até mesmo de trens e de metrô. Eu me deparo com pessoas reclamando
da limpeza urbana, que a empresa coletora de lixo não faz um serviço adequado. Eu me deparo com pessoas reclamando de ações sociais que não acontecem. Então eu fico pensando, ok, entra um coletivo, um ônibus novo em linha, e você que estava aí reclamando tanto das condições do ônibus na tua região, e entra um ônibus novo na linha para te atender, e você vai lá e depreda esse ônibus. Então eu te pergunto, qual é a tua responsabilidade como cidadão? Aliás, você sabe o que é ser cidadão? E isso passa por uma questão de conscientização, gente. Autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que está à nossa volta. Então, se você é um jovem que se diz revoltado com o sistema social que está aí, eu te pergunto, esse sistema social que está aí é o que te proporciona a possibilidade de você ter essa tecnologia que está na sua mão na forma de um celular. E isso é tão ruim? Eu não vejo isso como ruim. Eu acho que é tão legal a gente ter essa tecnologia a nosso dispor, né? Tão bacana. Mas tudo que é utilizado de forma inadequada gera resultados inadequados, né? Então, quando eu digo você é responsável, eu sou responsável pelo meio onde eu atuo, sim, todos nós somos. Quando alguém reclama da coleta de lixo, eu jogo essa pergunta: você está fazendo a sua parte? Eu faço a minha. Eu faço a minha sim. Eu faço a separação do lixo reciclável. Eu não jogo nenhum tipo de detrito na rua, tá? Nem papel de bala, nem lencinho de papel. Ah, mas ele vai desmanchar. Não, não é assim. Ele vai para um bueiro, ele vai entupir na hora que vem a chuva e vai causar enchente, sim. A minha garrafa PET, ela não vai jogada no lixo qualquer, não. Eu junto e faço o encaminhamento dela de forma adequada. Se todos nós fizermos a nossa parte, a nossa sociedade vai ficar bem melhor, com certeza, pessoal. Então, isso é muito importante. Cada um é responsável por aquilo que faz na sociedade, tá? Eu quero dar bom dia para todo mundo, um beijão. Eu vou tentar hoje mandar um beijão para cada um que está entrando aí, mas, gente, me perdoem, eu não consigo mandar para todos, tá? William Fonseca está entrando aqui, bom dia, querido. Ele está dizendo assim: essas pessoas são perturbadas espiritualmente e muitas vezes não tem nada a ver com quem pede melhorias na qualidade de serviços públicos. Concordo, William, mas eu não gosto de atribuir ao fantástico só, ao espiritual, né? A responsabilidade não. Nós temos aí algumas questões que são muito importantes de serem revistas, William. Uma delas, por exemplo, é a educação de base, tá? Ultimamente vem se delegando para as escolas, para os professores, a responsabilidade, William, da educação das crianças. E não é da escola essa responsabilidade. A escola deve sim dar continuidade à educação que está vindo da casa das pessoas. Essa responsabilidade é das famílias, né? Então, o papai, a mamãe precisa ter um tempinho, sim, na sua agenda, né, no seu dia a dia, para olhar para os seus filhos, sentar com eles com carinho, com amor e cuidar deles, né, conversando, porque é conversando que a gente ensina, tá? Então, por exemplo, colocar limites para as crianças é extremamente importante, William. Não permitir que as crianças depredem os seus brinquedos, porque eles ficaram com raiva e resolveram quebrar os brinquedos dentro de casa. Elas precisam entender desde pequenas a valorizar aquilo que elas recebem, né? O papai e a mamãe
precisou trabalhar para comprar aquele brinquedo. Mesmo que eles tenham ganho de um avô, mesmo que eles tenham ganho numa prenda na escola, ou de alguém, de alguma doação, alguém se mobilizou para conseguir fazer com que aquele brinquedo chegasse até essa criança. E ela precisa aprender a valorizar isso. Ela precisa aprender, e nós todos precisamos trabalhar a valorização da família novamente. Né? É muito importante essa estrutura de pai e mãe, não importa se papai ou se mamãe é um casal, por exemplo, um casal gay. Não há problema quanto a isso, não há restrição contra isso. Muito pelo contrário, eu tenho grandes amigos que são casais gays, por exemplo, que criam seus filhos com muito esmero. Então, olhar para os seus filhos, sentar com eles, conversar, mostrar que é muito importante jogar o lixo no lixo, dar o exemplo para eles, né? Porque eu vejo, e isso eu assisto, já vi muitas vezes pessoas tomarem refrigerante ou até mesmo cerveja dentro do carro, abrir a janela e jogar latinha. Isso não é, isso mostra a falta de consciência, isso é irresponsável, e isso não é perturbação espiritual. Isso é falta de consciência mesmo, de responsabilidade. E é muito importante, nós somos cidadãos. E aí a Regina Elaine, bom dia. A Gislene Silva, um beijão, querida. Juliana Júlio Freitas, a Cleide Bandeira, pô, um beijão, queridona. Saudades aí dessa turma toda querida, que manda aí beijo, que participa das nossas lives, tá? Vamos aí compartilhando, tá? Porque nós estamos nos aproximando, sim, de um momento em que nós precisamos estar muito conscientes da nossa atitude, daquilo que a gente precisa fazer e olhar e levar em conta na hora de escolher os nossos novos políticos. Porque reclamar de político é um pouco cômodo até, né? Eu também reclamo, não estou dizendo que não. Eu também fico muito chateada e muito indignada quando eu vejo que as pessoas nas quais eu votei não cumpriram com aquilo que elas se comprometeram. Eu compreendo, sim, que nem tudo que se é prometido, que é sonhado em palanque, é possível de ser realizado. Muitas vezes, coisas que são ditas não são viáveis, né? São apenas ilusões. Mas o básico é muito importante, como a questão da corrupção. Sim, isso é muito importante. E nós precisamos nos responsabilizar por isso. Né? Então, por exemplo, gente, a questão da corrupção, ela está também dentro da nossa casa. Né? É compreensível que exista muita indignação, e nós estamos muito indignados, sim. E eu compreendo que as pessoas estejam cansadas e chateadas. E é justamente por isso que quando a gente consegue, né, conquistar melhorias para a população, conquistar melhorias para que todos vocês, todos nós, porque eu também utilizo, né, serviço público, né, que essas melhorias sejam conservadas, que elas sejam preservadas por todos e não depredadas. E isso é cidadania. Para que nós possamos cobrar dos nossos governantes melhorias, aquelas que eles nos prometeram, nós precisamos também preservar aquilo que a gente conquista. Isso é nossa responsabilidade. Educação é base para todo mundo. Todo mundo. Tá? E se você vê uma criança ou um jovem agindo de forma inadequada, não se sinta constrangido em chamar atenção. E se ele for mal criado, e que normalmente são muito mal criados, né? E são agressivos na hora que você chama a atenção deles, não se importe com isso. Faça a sua parte. Chame a atenção deles, sim. Se uma criança joga um papel no chão, ou se ela rabisca alguma parede, chame a atenção, sim. E chame a atenção dos pais que estiverem por perto. E se eles ficarem indignados, lembre-os que eles são responsáveis também. Tá? Faça a sua parte.
você também é um cidadão. Você tem esse direito, porque o coletivo também é seu. Também é você que paga por eles. Você paga pelo transporte público, você paga pela coleta do lixo, você paga pela saúde pública. Então é teu também. Então vamos preservar aquilo que a gente conquista. Porque é tão importante, gente, valorizar, nós precisamos resgatar isso. É uma necessidade, o nosso Brasil, ele pode voltar a crescer. Nosso Brasil é um país tão incrível, tão lindo, ele pode voltar a crescer. Ele pode voltar a ser uma terra próspera. A gente pode reagir a essa onda de pessimismo que a gente está vivendo. Nós podemos construir um mundo melhor, sim. Mas a gente só consegue isso começando dentro da nossa própria casa e conscientizando aqueles que estão próximos a nós de que a atitude deles faz mal para todo mundo. Eu acho lindo, por exemplo, os grafites. Tem grafiteiros que fazem grafites maravilhosos, lindos. Mas aí vem os pichadores que estão morrendo de inveja daquela construção linda de um grafiteiro e vai lá, picha, estraga aquela obra linda, maravilhosa que estava ali pintada. Para que isso? Por que fazer isso? Você que é pichador, vai aprender a ser um grafiteiro e faça obras lindas, porque se você tem a capacidade de ser um pichador e a ousadia de subir em lugares tão altos, que é incrível essa sua capacidade, use essa capacidade de forma criativa, transforme isso em uma obra de arte bonita para ser admirada. Você tem esse potencial dentro de você. Você é capaz de fazer obras belíssimas. As suas mãos são criadoras. As suas mãos é Deus agindo através de você para criar coisas lindas. Então utilize a sua capacidade criativa para construir um mundo melhor. E não para sujar, para agredir, para pichar. Porque agressão gera agressão. É a lei da ação e da reação, gente. A lei da ação e da reação, ela está aí para todos. Independente da sua classe social, independente do quanto você estudou ou não estudou, independente se você está em situação de penúria, de miséria, ou se você está numa situação de bonificação, não importa. A lei da ação e reação, ela é para todos. Então, plante coisas boas para você colher coisas boas. Você que tem essa capacidade tão incrível nas mãos, seja um criador de coisas belíssimas, porque você é capaz. Tem uma amiga, né, uma conhecida, que ela está fazendo um projeto tão bonito. Ela tem uma viela em frente à casa dela, né? E nessa viela estava crescendo mato do lado de um muro e estava ficando muito feio. E ela pegou e propôs para as crianças que moram na rua ali, vizinhas, vamos fazer uma horta na rua? Olha que projeto bonito, gente. Ela pegou algumas latas, pegou ali tiraram aquele matinho, aquele mato que estava crescendo ali, estava deixando a vielinha, que é uma viela de passagem de pessoas. Ela pegou ali na viela e plantou couve, plantou alface, plantou salsinha, junto com as crianças. E aí está crescendo. E olha que lindo, gente, que lindo. Porque essas crianças estão depois podendo colher aquilo que elas plantaram. Olha que lindo. E isso foi na rua. Ela com as crianças, o filhinho dela, mas as crianças dos vizinhos estão fazendo isso. Isso é lindo. O William ainda está mandando aqui para mim assim: quando alguém tem a atitude de depredação
consciente é um perturbado espiritualmente, além do que você diz a respeito da educação, tanto dentro da casa como na escola. Então, William, a questão do perturbado espiritualmente, né, faz parte também dessa perda que nós temos e dessa emanação de pensamentos desarmônicos que a gente emite, né? Então, se a gente chama para responsabilidade, até essa perturbação espiritual, ela pode vir a se tornar uma perturbação menos agressiva, né? Porque assim, se a gente pensar como que é o trabalho que acontece em casas espíritas, né? Onde se faz trabalhos do gênero. Me falta a palavra agora, eu preciso lembrar, não é desobsessão, é de quando a gente vai conversando com esses espíritos perturbados, de conscientização. Eu não me lembro o termo agora, me desculpe, mas é uma forma, né, da gente conversando com esses espíritos no sentido deles se tornarem menos agressivos, né? Agora, se dentro de casa as pessoas observarem o que está acontecendo com os seus parentes, né? Se dentro de casa as pessoas observarem o que está acontecendo com seus filhos, né? E se eles perceberem que tem alguma perturbação desse gênero, é bacana então buscarem núcleos que cuidam dessa perturbação. Então, tanto faz a linha religiosa, todas elas vão ter algum tipo de trabalho nesse sentido, né? Esse sentido de acolhimento e de orientação. Isso é muito importante, né? Nós temos várias linhas religiosas que trazem esse tipo de acolhimento e conscientização para os seus membros, né? Nos seus cultos, e isso é muito bacana. Portanto, eu faço um convite, por exemplo, que as famílias que observem, né, seus filhos, seus parentes, seus pais, tios, cunhados, enfim, seja lá quem for, seus adolescentes principalmente, e se vocês percebem que está tendo esse tipo de atitude, procurem convidá-los para frequentarem núcleos religiosos, porque eles são muito bons. Cada um dentro da sua linha vai trazer esse acolhimento, vai trazer essa conscientização, porque eu vou voltar na questão da responsabilidade. Se eu olho para o meu filho, se eu me distancio, por exemplo, dos meus parentes, me distancio, por exemplo, dos meus filhos ou dos meus pais, e nesse distanciamento eu me torno uma pessoa inadequada, então está na hora de rever tudo isso, né? Porque se eu olho para um irmão, por exemplo, que está tendo alguma atitude esquisita, pode ser que ele esteja fazendo isso porque lá no fundo ele está se sentindo excluído, ele esteja se sentindo abandonado, ele esteja se sentindo menosprezado, né? E ele está lá carente. E de repente você chama ele para perto de você, você resgata essa relação, você refaz os vínculos afetivos, e aí você consegue resgatar essa pessoa que está agindo dessa maneira, né? O crescente, por exemplo, que vem acontecendo no consumo de entorpecentes, ele vem crescendo justamente por causa disso, né? Por que uma pessoa vai buscar um entorpecente? Ninguém vai buscar um entorpecente, ninguém vai buscar drogas, ninguém vai buscar bebida simplesmente porque ela quer se auto-prejudicar. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é aquele pessoal que eu admiro bebe bastante, então eu também vou beber para me sentir pertencente a esse grupo, para esse grupo me aceitar, porque eu estou me sentindo excluído e eu quero pertencer a algum grupo. Eu vou consumir algum tipo de entorpecente porque eu não estou bem comigo, porque eu estou triste, ou porque eu estou deprimido, ou porque eu quero ser reconhecido por alguma coisa, né? Então eu vou lá e consumo. E aí nesse consumo eu acabo criando dependência química. E aí, na dependência, então vem toda a degradação que vai acontecer tanto física, quanto emocional, quanto mental.
né? E a gente vai vendo as cracolândias da vida crescerem e se multiplicarem. E a gente não tem como julgar as pessoas que estão lá. Por alguma razão elas foram levadas lá. E se elas tivessem tido a oportunidade de serem reintegradas, se elas tivessem sido reinclusas nos seus grupos, se elas tivessem sido olhadas com carinho em algum momento dentro de casa, talvez elas não tivessem tido a necessidade de buscar esse tipo de recurso. É isso aí, William, gratidão. A palavra é doutrinação, gratidão. Eu realmente não tava lembrando do termo, da palavra. É isso mesmo. Os núcleos religiosos, todos eles têm a sua atuação doutrinária. E isso é extremamente construtivo. E é construtivo para quem está perturbado, e é construtivo para as famílias, é construtivo para toda a nossa sociedade. Então, gente, não importa a sua linha religiosa. O que importa é que você se integre com o teu divino, que você consiga trazer para dentro da sua casa justamente qualidade de relação. E isso é muito importante, tá? Hoje eu vim fazer esse convite a vocês todos para a gente falar sobre cidadania, quem sou eu na sociedade, qual é o meu papel na sociedade, justamente para trazer essa consciência. Porque um programa como Vida em Movimento é um programa que traz esse tipo de estimulação mesmo. Vamos pensar, eu trago vários assuntos, eu trago para vocês várias técnicas, eu trago dicas para o seu dia a dia, justamente para que a gente possa construir juntos, essa sociedade melhor, porque sozinho a gente não constrói, porque a sociedade ela é interação entre as pessoas. Ainda há pouco, o Daniel, terminando aqui o programa dele, ele fecha dizendo: se você for manter relação sexual, use camisinha, seja consciente, se você beber, não dirija. Então, gente, tudo isso é muito importante. Eu sou cidadã, sim. Eu sou cidadã e me sinto responsável, por isso que eu trago um programa com esse tipo de colocações. Sou cidadã desse mundo, desse planeta azul maravilhoso e desse país, Brasil, que tem um potencial tão lindo, né? Eu sou cidadã e sou responsável por aquilo que eu faço e procuro fazer da melhor maneira, que eu consigo enxergar, sim. Eu procuro fazer de maneira que as pessoas vejam na minha conduta aquilo que eu também convido elas a fazerem. E isso é importante. É importante que a gente seja, sim, responsável e olhe pelas crianças que estão na nossa proximidade, que muitas vezes os pais estão trabalhando, ralando para poder oferecer para essas crianças melhores condições no dia a dia, e às vezes elas estão ali, né, meio largadas. Não é que elas estão largadas pelos pais, mas é que elas não têm o que fazer. Então, na medida daquilo que a gente consegue conquistar e oferecer para eles, é muito importante que a gente possa, sim, interagir. Como essa minha amiga que está fazendo esse projeto de horta na rua, que legal, né, gente? Quem sabe vocês convidem outras pessoas e, assim como ela, também consiga construir um mundo melhor. Bom dia, Marli. A Marli diz assim: acredito que o amor e a presença da família também é muito importante, não é? Com certeza, Marli. O amor e a presença da família é importante. Mas aí eu vou falar para vocês uma outra coisa muito importante. A família não é só chegar em casa e estar todo mundo lá dentro, cada um fazendo uma coisa e ninguém conversar. Um convite que eu tenho feito aos pais é assim: chegou em casa, a casa é importante de ser cuidada? Com certeza. A roupa também? Com certeza. A comida? Sim. As pessoas hoje têm jornada dupla, todo mundo tem jornada dupla. Eu tenho jornada dupla. Eu trabalho meu dia todo e quando eu chego na minha casa, eu também vou lá
eu, meu companheiro, também temos a nossa jornada dupla, onde a gente também precisa cuidar da nossa casa. Porém, é muito importante chegar em casa e sentar com nossos filhos, sentar e conversar pelo menos 1 hora por dia. 1 hora. Eu faço esse convite, gente, papai, mamãe, que chegam em casa do seu dia de trabalho, estão lá cansados, eu compreendo isso. Chega em casa, senta e conversa com seu filho. Pergunte como foi o dia. Se você mora com seus pais, que já são mais idosos, quando você chegar em casa, converse com seus pais. Pergunte para eles, conte para eles como foi o dia, pergunte para eles como foi o dia deles. Isso é resgatar o convívio familiar. Isso é cultivar o amor dentro das relações, né? Porque amor não é só o amor homem-mulher, aquela coisa de ficar abraçando, melando. Não, não é só isso, não. Isso é super gostoso, mas não é só isso. É amoroso também quando a gente chega e olha para o outro e conversa com o outro. Sabe, na rua, quando eu passo pelas pessoas na rua, eu vejo as pessoas muito sisudas. Eu sorrio e às vezes elas nem entendem porque eu estou sorrindo. Quando eu entro, por exemplo, no banheiro e eu encontro lá uma pessoa cuidando daquele banheiro público, né? Assim, num supermercado, num shopping, que eu entro e está lá a pessoa cuidando daquele banheiro, eu sempre cumprimento essa pessoa. E quando eu saio, eu agradeço. Sabe por quê? Porque que bom, eu cheguei lá, ela estava arrumando aquele banheiro para eu usar e para você usar e outras pessoas usarem. E eu agradeço porque ela está deixando ali em boas condições, né? E então, quando eu saio, eu sempre digo bom dia, boa tarde, gratidão. Que bom que você está ali fazendo, cumprindo essa função. Que legal, né? Uma vez eu li e isso me tocou profundamente. Eu li, foi um gari que fez esse comentário. Rapidamente, eu vi isso num Face. Que ele se sentia completamente excluso, porque as pessoas passavam por ele na rua e não olhavam, e muitos passavam e se afastavam, porque ele ficava com um odor desagradável no final do dia. E eu fiquei pensando, caramba, né? Ele tá lá, tá varrendo a rua, tá fazendo algo que eu não vou fazer, porque naquele momento eu tô fazendo outra coisa. E é tão bom, né, a gente passar pela rua, aquela rua tá limpa, é tão legal. E a partir daquele momento, eu falei, poxa vida, é importante, é muito importante. E a partir de então, sempre que eu passo por alguém assim que está fazendo esse tipo de trabalho na rua, eu cumprimento. E não custa nada a gente fazer isso, né, gente? É tão simples, é tão bom. Dar um sorriso. Uma vez uma senhora na rua, ela vinha entristecida e só com um sorriso ela mudou, né? E depois assim ela sorriu para outra pessoa. Foi tão interessante isso. Vocês já viram pessoas que de vez em quando escrevem num cartazinho assim, me dê um abraço, e fica lá na rua parado com um cartazinho escrito, me dê um abraço? É tão curioso isso, né? E aí pessoas vão e dão um abraço, e é muito legal ver isso acontecendo. Não é que tem que fazer isso. Você não tem que fazer nada. O único convite que fica desse programa hoje é: quem sou eu na sociedade? Quem é você na sociedade? Qual é o seu papel? Faça aquilo que seu coração te mandar. Faça aquilo que a sua consciência te mandar. Mas procure preservar aquilo que foi conquistado. Valorize aquilo que te é oferecido. Isso é muito importante. Valorizar aquilo que nos é oferecido é muito importante. Eu agradeço muito a presença de vocês numa live como essa. Eu agradeço muito quando as pessoas me mandam mensagens, porque é muito gratificante e eu valorizo muito vocês por isso.
Porque todo esse conhecimento que eu carrego de anos e anos de estudo, de anos e anos de atendimentos, de anos e anos de cursos que eu dou, que eu participo, só valem e só são valorizados porque tem vocês. E vocês são muito importantes. Gratidão. Ter e dar o valor de gratidão. É isso aí, gente. É isso aí mesmo. Gratidão mesmo. Gratidão quando a gente recebe. Gratidão quando a gente doa. Gratidão pelo dia de inverno com frio. Gratidão pelo dia de calor no verão. Gratidão pela chuva que cai. Gratidão pelas frutas que a natureza nos oferece. Gratidão pelos ônibus novos que entram na linha. Gratidão pelas bibliotecas que aí estão disponíveis, pelas pessoas que doam livros para as bibliotecas, né? Gratidão por tudo isso que a gente tem aí à nossa disposição, por essa tecnologia maravilhosa que está aí, ó, disponível para que a gente possa estar nos comunicando com as pessoas. Gratidão ao pessoal daqui da rádio, que abre essa oportunidade para que programas como esse, o Vida em Movimento, aconteçam. Gratidão aí ao pessoal que fica na produção, que dá esse suporte para que isso aconteça, né, para que esse programa aconteça. Isso é importante. Quem sou eu nessa sociedade? O meu papel é esse. Tá aqui falando, convidando, trazendo estímulos para vocês, sugestões do dia a dia, tá? E é isso aí, pessoal. E agora fica o convite especial para o evento que a gente está promovendo, é um evento sociocultural, onde todos vocês estão convidados, que é o Vida em Movimento. Vida em Movimento é um evento que vai estar acontecendo nos dias 14, abertura à noite, vai ser uma cerimônia bonita, aberta ao público, vai ser em São Roque está perto de São Paulo, nos dias 14, 15 e 16 de setembro, vai ser no Centro Cultural Brasital. Lá em São Roque, no Vida em Movimento, vocês vão ter a oportunidade de participar gratuitamente das atividades culturais. Então, nós vamos ter atividades físicas, nós vamos ter palestras, oficinas, atendimentos individualizados, nós vamos ter apresentações musicais super bacanas, nós vamos ter a banda BR90, vamos ter o Roberto Novaes, vamos ter a Sara Ellen, vamos ter grupos de dança, nós vamos ter a apresentação de dança de ventre, teremos um desfile lindo promovido pela Online Produções do Daniel e do Uri. Vai ser muito bacana, então todos vocês estão convidados. E nós vamos ter um setor especializado ali, né? Um setor que vai estar com expositores, levando peças bonitas, coisas muito legais para que vocês possam estar, então, adquirindo, levando para casa. Vai ser um momento muito especial, tá bom, pessoal? Anotem na agenda, venha participar, convide, compartilhe no seu Face, que muitas pessoas vão estar podendo comparecer. Vai ser muito bacana. Eu quero mandar um beijo especial para minha querida Prensa Arani. Um beijão, queridona. Para Sandica Aparecida, para Marli, minha querida, para o Ricardo Lourusso, para Márcia Batista, para o Tadeu Jordan. Olha aí, Tadeu, grandes viagens, né? Então, eu quero mandar um beijão grandão para o meu pessoal, para todo o pessoal que está aí também em Campo Grande, todo o Brasil. Tem aí um monte de gente que está aí seguindo na live, o pessoal também de Porto Alegre. Um beijo grandão para todos vocês, tá? Então, gente, compareçam no Vida em Movimento. O evento já está no Face aí à disposição de vocês. Entrem lá, cliquem que vocês estão interessados, que vocês vão comparecer, porque quanto mais cliques a gente tiver nesse evento, mais divulgação, mais força a gente tem no Face, tá bom? No Face e no Instagram. Compartilhem, gente. Compartilhem essa live, porque se não serviu para você, se você achou, não valeu a pena, pode valer a pena para outra pessoa, tá bom? Então, gente, um grande beijo para vocês.
Sexta-feira estarei aqui de volta com o programa Vida em Movimento, aqui na Rádio Cotia, trazendo um convidado especial para falar sobre um evento que vai estar acontecendo nesse final de semana em São Paulo, no Espaço Onampu, um evento a respeito de Cabala. Então, todo mundo que curte esse tema, tá? Cabala, eu vou estar trazendo aqui um convidado especial sexta-feira, tá? Então, não percam. Um beijão para todos, lembrando que a campanha da vacinação do sarampo está aí em pleno vapor. Quem não se vacinou, se vacine, gente, porque nós somos responsáveis e devemos evitar uma epidemia dessa doença, tá bom? Sarampo mata, gente. Um beijão a todos, tenham um lindo dia. Namastê!